Módulo 4. Rechupes e óxidos. Defeitos internos críticos. Este módulo tem como objetivo estudar os defeitos internos de rechupes e óxidos, com foco em suas causas, efeitos e estratégias de prevenção. Rechupes e óxidos são defeitos críticos que afetam a qualidade e a resistência das peças fundidas, especialmente em ferros fundidos. A compreensão desses defeitos, suas origens e as formas de controlá-los é fundamental para garantir a integridade estrutural das peças e evitar falhas durante a operação. Rechupes são defeitos internos, caracterizados por cavidades ou vazios na peça fundida, geralmente localizados em áreas onde a solidificação do metal não ocorreu de maneira uniforme. Eles são causados pela falta de metal ou pela solidificação incompleta, devido a uma insuficiência no fornecimento de material fundido. Definição: o rechupe ocorre quando, durante o processo de solidificação, o metal fundido não consegue preencher completamente a cavidade do molde, resultando em uma cavidade ou um vazio. Isso pode acontecer devido à contração do metal à medida que ele esfria, à insuficiência de metal no molde ou ao fluxo inadequado de metal nas áreas mais altas do molde. Tipos de rechupes. Rechupe por deficiência de metal. Ocorre quando há uma quantidade insuficiente de metal fundido para preencher toda a cavidade do molde. Rechupe por contração. Quando o metal fundido se contrai ao esfriar, ele pode deixar cavidades internas, especialmente em áreas de difícil preenchimento do molde. Rechupe tardio ocorre em áreas mais afastadas do ponto de alimentação, onde o metal se resfria rapidamente antes de preencher completamente a cavidade. Óxidos. Os óxidos são defeitos internos causados pela reação do metal fundido com o oxigênio presente no ambiente, geralmente durante o processo de fundição. Essa reação resulta na formação de óxidos metálicos que podem ser incorporados ao metal fundido e causar defeitos na peça final. Definição: os óxidos são compostos formados pela reação do ferro com o oxigênio durante o processo de fundição. Eles geralmente aparecem como inclusões ou partículas na peça fundida e podem comprometer a resistência e a durabilidade da peça. Tipos de óxidos. Óxidos de ferro. A formação de óxidos de ferro Fe2O3, Ce3O4 ocorre quando o ferro fundido entra em contato com oxigênio no ar ou com materiais contaminantes. Óxidos de outros elementos. Além dos óxidos de ferro, outros metais e elementos, como silício ou manganês, também podem formar óxidos durante a fundição, dependendo da composição do metal. Causas principais dos defeitos de rechupes e óxidos. Causas dos rechupes. O rechupe é causado principalmente por falhas no processo de solidificação do metal fundido. As causas incluem a insuficiência de metal, o preenchimento inadequado da cavidade do molde e o resfriamento irregular do metal. Solidificação incompleta. O rechupe é comumente causado por uma solidificação incompleta do metal, especialmente quando as áreas mais distantes do ponto de alimentação não recebem quantidade suficiente de metal fundido. Falta de metal. Uma quantidade insuficiente de metal fundido pode resultar em áreas vazias na peça. Isso pode ocorrer se o metal não for alimentado adequadamente para compensar a contração durante o resfriamento. Temperaturas de fundição inadequadas. A temperatura do metal fundido também é uma causa importante. Se a temperatura do metal for muito baixa, ele não fluirá adequadamente para preencher o molde, resultando em rechupes. Causas dos óxidos. Os óxidos são causados pela interação do metal fundido com o oxigênio, o que pode ocorrer de várias maneiras durante o processo de fundição. Contaminação por oxigênio. O oxigênio pode se combinar com o ferro fundido no molde ou no ar ao redor do processo de fundição. A precipitação, como no caso de areia inadequadamente seca, pode acelerar esse processo. Exposição excessiva ao ar. A exposição do metal fundido ao ar por um período prolongado pode aumentar a formação de óxidos. Isso é particularmente problemático em fundições abertas ou em processos onde o metal fundido é mantido em temperaturas elevadas por muito tempo. Reações com materiais contaminantes. Materiais contaminantes presentes no molde, como poeira ou resíduos, podem contribuir para a formação de óxidos no metal fundido. Esses contaminantes podem se misturar ao metal e formar inclusões oxidadas. Efeitos na integridade estrutural das peças. Os defeitos de rechupes e óxidos podem ter um impacto significativo na integridade estrutural das peças fundidas. A presença desses defeitos pode comprometer as propriedades mecânicas, a resistência e a durabilidade das peças, afetando sua performance em uso. Efeitos dos rechupes.
Redução da resistência mecânica. Os rechupes criam vazios internos nas peças fundidas, o que pode reduzir sua resistência mecânica. A presença de cavidades enfraquece a peça e a torna mais suscetível a falhas, como fraturas sob cargas. Dificuldades no processamento. Pós-fundição. Os rechupes podem dificultar os processos de usinagem e acabamento das peças, pois áreas vazias podem comprometer a uniformidade da superfície e a integridade estrutural. Possibilidade de falhas em serviço. As peças com rechupes podem falhar prematuramente em serviço devido ao acúmulo de tensões concentradas nos pontos de cavidades. Isso é especialmente crítico em componentes que são submetidos a esforços mecânicos ou térmicos intensos. Efeitos dos óxidos. Diminuição da resistência ao impacto. A presença de óxidos, especialmente nas formas de inclusões, pode comprometer a resistência ao impacto das peças. As inclusões de óxido podem agir como pontos de concentração de tensão, tornando a peça vulnerável à fratura sob cargas de choque. Redução da durabilidade e vida útil. A formação de óxidos pode reduzir a durabilidade das peças fundidas. O oxigênio pode acelerar o processo de corrosão, especialmente em peças expostas a ambientes agressivos, como alta umidade ou atmosferas industriais. Comprometimento da qualidade do acabamento superficial. A presença de óxidos também pode afetar o acabamento superficial da peça, dificultando processos de soldagem ou aplicação de revestimentos. A interação de óxidos com materiais de revestimento pode levar a falhas na aderência e na proteção da peça. Estratégias para minimizar rechupes e óxidos. Para evitar ou minimizar os defeitos de rechupes e óxidos, é importante adotar estratégias eficazes durante o processo de fundição. Essas estratégias envolvem o controle da temperatura, a qualidade dos materiais, o design adequado do molde e a preparação adequada do metal. Controle de temperatura. Durante a solidificação deve ocorrer de forma controlada, evitando o resfriamento rápido que pode resultar em rechupes ou falhas na formação do metal. Melhorar o sistema de alimentação. Um sistema de alimentação adequado é essencial para garantir que o metal fundido chegue de maneira eficiente às partes mais distantes do molde. Isso pode ser feito através do uso de reservatórios de alimentação ou canais de alimentação otimizados. Uso de materiais isolantes. O uso de materiais de molde com propriedades térmicas controladas pode ajudar a garantir uma solidificação mais uniforme do metal, evitando rachaduras e rechupes. Reduzir a exposição ao ar. Minimizar a exposição do metal fundido ao ar pode reduzir significativamente a formação de óxidos. Isso pode ser feito utilizando coberturas ou fluxos protetores de gases inertes durante a fundição. Tratamento do metal fundido. O uso de desoxidantes, como silício ou manganês, pode ajudar a reduzir a formação de óxidos durante o processo de fundição, melhorando a qualidade do metal. Areia de moldagem de boa qualidade. Utilizar areia de moldagem de alta qualidade e bem tratada pode reduzir a contaminação por oxigênio e melhorar o preenchimento do molde, evitando rechupes e óxidos. Neste módulo, exploramos os defeitos internos críticos de rechupes e óxidos, que podem comprometer a qualidade e a integridade das peças fundidas. Compreender as causas desses defeitos, como a solidificação incompleta e a contaminação por oxigênio, e os efeitos que eles podem ter nas propriedades das peças, é essencial para a melhoria do processo de fundição. As estratégias de prevenção, como o controle de temperatura, a utilização de materiais adequados e a proteção contra a oxidação, são fundamentais para minimizar esses defeitos e garantir peças de alta qualidade.